Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E você pode contribuir com o meu consumo de café e outros líquidos sendo membro aqui do canal, clicando no Valeu Demais neste vídeo se ele for bem legal para você, ou juntando-se ao Apoia-se. Você também pode comprar os meus cursos online de fotografia. E hoje, minha gente, nós vamos conversar sobre Canon EOS R10. Esse aqui não é o review inteiro da câmera, eu vou dividir em duas partes, para o vídeo não ficar com 1 hora de duração. Nessa primeira metade eu vou falar de destaques dessa câmera, primeiras impressões sobre ela, ergonomia, usabilidade, recursos, coisas interessantes que tem para falar sobre ela. Eu estou testando a R10 com uma das opções de lente de kit dela, que é a 18-150. Vamos falar um pouquinho também desta lente. E aí, num outro vídeo, eu vou trazer só a análise de qualidade de imagem dela, tanto de foto quanto de vídeo, porque eu estou acumulando mais material, então eu já usei a câmera ao longo de um dia inteiro e essa experiência já me permite falar de vários aspectos da usabilidade dela. E depois, com todo o material que eu vou acumular, analisando com calma, a gente vai falar de qualidade de imagem, de ISO, ruído de imagem em foto e em vídeo, vídeo Full HD, vídeo 4K e assim por diante. Aí a gente faz um vídeo separado tratando disso tudo. Mas vamos lá, eu anotei alguns pontos que eu queria conversar com vocês sobre a EOS R10. Uma curiosidade é que minha primeira DSLR, que foi a EOS 10D, que tinha só 6 megapixels e não fazia vídeos, mas foi uma câmera que mudou minha vida. Se eu pegasse o preço de lançamento dela, ela saiu por $2.000, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, vai aparecer aqui embaixo. Mas se eu não estou enganado, $2.000. E esse kit da R10 com essa lente 18-150 está saindo nos Estados Unidos por $1.379. A gente fala o preço em dólar porque no Brasil o preço flutua com a cotação do dólar. Então é mais fácil a gente falar o preço em dólar. E aí multiplica por 5 para saber só a conversão disso em reais, mais frete, mais imposto, mais lucro do lojista e tudo mais para o equipamento ser vendido aqui. E sei lá, a gente vai multiplicar esse valor por uns 7 para chegar no valor final que a gente compraria. Entre 7 e 8 a gente multiplica para chegar no valor final que a gente compraria essa câmera. Então vai girar aí talvez perto de R$10.000, R$8.000, R$9.000, algo assim. Eu ainda não sei o preço dela no Brasil no momento que eu gravo esse vídeo. Mas não deixa de ser curioso que a DSLR que levava o nome 10D saiu por $2.000, enquanto essa aqui, se só o corpo, sai por $979. Então a R10 custa metade no seu lançamento do que custou a 10D. E por que eu estou citando a 10D? Porque a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que isso não é bem uma câmera de entrada. Todo mundo está tratando a R10 como a entrada da linha R. Mas historicamente a Canon tem uma tradição de fazer os nomes dos seus equipamentos da seguinte forma. Uma câmera com um número de 4 dígitos, como uma EOS 1000, EOS 2000, EOS 3000, é a entrada da linha. Uma câmera com 3 dígitos no seu nome, EOS 300, EOS 400, EOS 500, são câmeras para entusiastas, estudantes, talvez uma primeira câmera de um profissional. Câmeras com 2 dígitos, EOS 10, EOS 20, EOS 30, já são as câmeras para entusiastas, amadores avançados e profissionais. E as câmeras com 1 dígito, EOS 7, EOS 5, EOS 3, EOS 1, modelos profissionais. E aí, a gente entra na seguinte questão. Se essa aqui chama R10, existe uma margem para uma R100, uma R1000 abaixo dela. Então, modelos mais de entrada do que ela. E a R10 talvez seja o modelo da categoria das câmeras de 2 dígitos. 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 70D, 80D, a última foi a 90D. A gente fala que a R7 é a substituta da 7D, Mark II, 7D Mark, 7D Mark I e Mark II, então a R7. Então a R10
por ter esse nome com 2 dígitos, ela pode muito bem ser a sucessora da linha de 2 dígitos da Canon. E isso faria sentido com o número de recursos que ela tem dentro dela, porque ela não é uma câmera de entrada como a gente está acostumado. Por exemplo, se a gente pega toda a linha Rebel, né, a Rebel, popular Rebel, você não costuma ter um comando rotativo para obturador e outro para abertura. Você costuma ter um só e um botão para alternar entre eles. E aqui você tem os dois. Característica que costuma estar nos modelos de nome com 2 dígitos. Quer um outro conjunto aí de recursos que a gente tem aqui? Esse botão multidirecional ou joystick para a movimentação de ponto de foco. Isto também não é uma característica de câmera de entrada. Então tem alguns aspectos, os bancos de memória C1 e C2 não são tão característicos de alguns modelos de entrada. Então tem algumas coisas aqui que não são bem características de modelo de entrada. E assim ela talvez seja o que a Canon está planejando para a sua linha de 2 dígitos. Lá na frente, quando substituírem em linha R10 daqui sei lá quanto tempo, vai vir o que? Uma R20, uma R30 e assim por diante, ou seja, recomeça a numeração. Falando em tamanho e peso, o que aproxima essa câmera de uma câmera de entrada é seu tamanho e seu peso. Ela é só um pouquinho maior que a M50 Mark II, ela é basicamente do tamanho da SL2, SL3, dessas câmeras. Então o que aproxima ela de uma câmera de entrada é seu tamanho e seu peso. O preço dela é o dobro praticamente de uma M50 Mark II e um tanto mais que uma SL3. Então ela é mais cara que os modelos de entrada, tem muito mais recurso que os modelos de entrada, mas ela tem o tamanho e o peso de um modelo de entrada. Então a gente começa a entender que a Canon fez uma câmera bem completa e bem compacta. A questão de ter, digamos que seja o modelo de entrada, digamos que não vai haver um modelo abaixo dela. O que pode ter pressionado a Canon, e a Nikon está fazendo isso também, e a Sony também, o que pode ter pressionado os fabricantes a encher de recurso num modelo de entrada são os smartphones, porque os smartphones têm inúmeras funções. Tem vídeo em 4K, 4K 60 quadros, tem já smartphones fazendo 8K, que fazem às vezes 15, 20, 30 fotos por segundo e assim por diante. Então os smartphones vêm recheados de recursos. E aí as câmeras podem ter sido pressionadas a isso e essa ser realmente uma câmera de entrada. Mas na minha opinião virá uma câmera abaixo dessa que vai se chamar R100. Mas então das minhas anotações, voltando aqui, tirar dessa parte. Então tamanho, peso dela. Apesar de pequena, a ergonomia dela é bastante boa. A pegada da mão aqui, tá? É bastante boa. Seu indicador fica próximo aqui tanto ao disparador quanto ao comando rotativo, quanto a esse multifuncional. E o dedão fica próximo desses comandos aqui. Botão para gravação, tá tudo bem acessível aqui, né? Então, de certa forma, o multidirecional para foco. Então, esses botões estão bem posicionados. Como toda câmera pequena, a almofadinha aqui da nossa mão tende a pressionar este botão aqui, tá? Isso acontece em todas as câmeras pequenas, então você tem que tomar cuidado quando você segura para não sair apertando o botão aqui, que no caso é o botão que vai acionar o flash, tá? Mas, de forma geral, ela tem uma boa pegada, uma boa ergonomia, um peso confortável. Nessa lente aqui, a 18-150, ficou muito boa em termos de tamanho. E se a gente vai falar de lente de kit, tá? Até a 18-45 é um kit menor e mais barato. Mas não vale a pena, tá? Vou falar muito secamente assim, não vale a pena. Porque é só um pouco menor que essa, é um pouco mais barato, mas essa tem muito mais alcance, de 45mm para 150, então vale muito mais a pena essa lente aqui. Antes que eu prossiga, é lógico que eu tenho que agradecer quem me emprestou essa câmera para testar, que foram os amigos da Canon do Brasil, pessoal lá da Canon do Brasil, Marcelo, que é da área de produto da Canon, que emprestou, e também lá a galera da Casa Canon, do Canon College, com quem eu tenho parceria. Graças à minha parceria com a Canon e aos amigos que eu tenho lá, a gente está podendo conversar sobre a R10. Então, obrigado pessoal, valeu mesmo.
e espero que esse vídeo ajude a esclarecer para as pessoas o que é este produto. Então, preço de câmera já intermediária, tamanho e peso de câmera de entrada, recursos de câmeras intermediárias a avançadas. Vamos seguir. Um recurso interessante que ela tem saída limpa de vídeo pela porta HDMI. Então quem vai fazer transmissões, vai fazer capturar a imagem numa placa, no computador e fazer transmissões, ela tem saída limpa pela HDMI, então para quem vai fazer a parte de vídeo. A bateria dela é a LP-E17, que é a mesma da EOS RP. Então quem tem uma RP, que é uma outra câmera para emparelhar com ela, e a SL3 também é essa mesma bateria. Algo que eu posso dizer que é negativo é essa portinha da bateria aqui que não tem uma molinha. Porque se a gente pegar a portinha da RP, portinha de bateria aqui da RP, quando você abre, ó, ela tem uma mola que empurra ela para fora. Não custava nada, não ia mudar $1 no preço da câmera se a Canon tivesse colocado uma molinha aqui, tá? Então isso aqui poderia ser mais bem construído? Poderia. Deveria? Sim, deveria. Então, e o cartão de memória vai aqui. Ela tem um slot de cartão SD. Vai aqui junto com a bateria. Ela pode fazer até 2 horas de gravação direto, sem interrupção, sem dar aqueles cortes de meia em meia hora. E então se você está fazendo uma transmissão, alguma coisa assim, uma gravação longa, até 2 horas. E aí você fala, poxa, mas essa bateria talvez não aguente 2 horas direto. É para isso que existe um acessório para ligar ela na rede elétrica. Então você pode trabalhar com ela plugada na rede elétrica. O que mais? No obturador mecânico ela é capaz de fazer até 15 fotos por segundo, o que, de novo, para uma câmera de entrada é um desempenho muito fora do padrão. Ela é muito mais veloz do que se espera de uma câmera de entrada, e ela pode fazer até 30 fotos, ou 20 algumas fotos, vai aparecer o número certinho aqui, por segundo no obturador eletrônico. Ela é capaz de fazer 4K, vídeo em 4K, 30 quadros por segundo, sem nenhuma perda de imagem. É um sensor APS-C, então ela tem o corte em relação ao comprimento focal do full frame. Então você aplica fator de corte de 1,6 sobre o campo de visão das lentes, mas não tem um corte adicional para a gravação do 4K a 30 quadros. Eu fiz algumas gravações aqui para o canal em 4K com ela e gravei 3 vídeos em sequência e a bateria estava metade da carga e eu tinha gravado mais ou menos 50 minutos de material. E ela não estava dando sinal de aquecimento, você sentia algum calor no corpo da câmera, mas ela não estava dando nenhum sinal de que fosse parar de trabalhar por isso. Assim, pelo menos nesses primeiros testes, a bateria duraria mais do que 1h30 e ela conseguiria gravar continuamente em 4K por bastante tempo. Eu vou fazer um teste de exaustão com ela e isso vai constar do review final. Ela faz o 4K a 60 quadros por segundo, mas aí com um tanto de corte, um tanto de crop. E se a gente pensar nesse conjunto, ou seja, 15 fotos por segundo, ou mais que isso no obturador eletrônico, 4K e 4K a 60 quadros, com autofoco, 2 horas de gravação contínua, saída limpa pela porta HDMI, isso são recursos que a gente não tinha, por exemplo, numa 80D. Tá, a saída limpa tem, mas você não tinha vídeo em 4K numa 80D, por exemplo. Então, uma 80D é uma câmera maior, e se comprar nova vai acabar sendo mais cara. E que não tem os recursos que a gente tem aqui, nem de velocidade, nem de gravações e assim por diante. Então, nesse sentido, a R10 é super bem recheada de recursos. Ela tem os bancos de memória C1 e C2 para você fazer configurações. Eu gosto de deixar uma configuração de estilo de imagem preto e branco e uma outra colorida aqui para fazer a alternância, ou uma com ISO automático e uma com ISO manual, enfim. Conforme o que eu vou fazer, eu gravo as memórias dela. Ela tem esse novo modo FV da Canon, que é o modo que resume, ele tem o manual, prioridade de abertura, prioridade de tempo e program, tudo embutido num modo só, que é o FV. Coloca aí nos comentários se você quer um vídeo só sobre o FV, explicando
que aí eu faço, porque toda câmera nova da Canon tem o FV, então de repente é legal explicar isso, se tiver demanda, se várias pessoas quiserem, aí eu faço o vídeo. Algo para comentar é que ela tem um novo tipo de contato de flash aqui, o contato eletrônico, que permite aí usar microfones e alguns outros acessórios aqui. Então, para não ter que plugar o fio de microfone nela, você tem microfones que já vão fazer o contato eletrônico por aqui, mas ela tem a entrada de microfone, mas não tem a saída de fone de ouvido para você monitorar o áudio. Por isso que eu falo, ela tem algumas coisas que são de câmera de entrada, como não ter a saída de fone de ouvido, mas tem um monte de recursos não típicos de uma câmera de entrada. E a luz ali atrás parece que pifou, deve ter acabado a bateria. Faz parte. Então, de forma geral, outra coisa interessante nela para a gente colocar é o menu de configuração de foco. Se a gente vai para o menu, tem todo um menu de autofoco aqui, tá? Várias páginas de configuração de menu de focalização, que é algo que a gente só via em modelos mais avançados, porque o sistema de focalização que está aqui, ele é parente próximo do que está dentro de R5, R6, R3 e assim por diante. Então você tem várias coisas sobre rastreamento, né? Rastreamento de assunto, e que tipo de assunto, se pessoas, se animais, se veículos, né? Que tipo de coisa você vai rastrear. Então, fotografa pet, fotografa pessoa, fotografa esportes, veículos, você tem como configurar muito o sistema de focalização dela, o que, novamente, não é típico de câmera de entrada. O que mais que a gente tem para características da linha R, né? Que é o monitor articulado com touchscreen, isso toda a linha R tem. O EVF dela é o mesmo que a gente tem na EOS RP, então posso defini-lo como mediano, não é excelente, não é ruim, não cansa demais, mas também não é excelente, o que a posiciona um pouco mais num segmento de entrada. A R7 deveria ter vindo com um EVF melhor, porque a R7 usa esse mesmo EVF aqui. Então, que mais? Tem mais alguma coisa que eu me esqueci de falar? Grandes destaques, então, para mim, o seletor de ponto de foco. Essa lente, como lente de kit, é muito honesta na qualidade, tem boa nitidez, boa qualidade. Não é uma lente que eu pensaria como primeira escolha para um profissional, mas considerando que a gente tem as lentes fixas da Canon, como a 16, a 16-28, 24 1.8, 35 1.8, 50 1.8, não pegando a série L, mas pegando 16, 24, 35, 50 e 85 milímetros fixas que já tem fora da série L, são lentes que não são muito caras. Aplicando o fator de corte, a gente vai ter comprimentos bem interessantes e versáteis, então a 35 funcionando ali como a 50, a 16 funcionando como 20 e alguma coisa. Você tem opções de lente fixa para trabalhar com ela que seriam muito interessantes e que não são muito custosas. Então, o fato da linha RFS ser pequena não incomoda em princípio, porque tem toda uma série de lentes fixas de excelente relação custo-benefício na linha RF da Canon, que são lentes full frame, perfeitamente aptas a trabalhar com uma câmera PSC. Então não há uma mitologia que circula de que uma lente full frame não é ideal para uma câmera PSC. Na verdade, uma lente full frame é até melhor para uma câmera PSC, porque toda lente tem uma queda de nitidez entre o centro de imagem e as bordas. Se ela é feita para um sensor full frame, as bordas dela caem fora do sensor APS-C, porque o sensor APS-C é menor. E assim, vamos iluminar ele aqui, ele é menor, então a parte pior de uma lente ficaria fora da imagem. Você está usando o fator de corte para tirar um defeito. Pega lá o meu review da RF 16mm e a distorção de borda que ela tem e a queda de nitidez de borda que ela tem. Não vai afetar aqui. Então é melhor usar lentes de full frame numa APS-C, desde que você
consiga encontrar bons modelos cujo tamanho não crie um problema de desequilíbrio com o próprio corpo da câmera. E essas que eu citei, a RF1628, RF3518, 2418, 5018, são lentes bem compactas e que vão ir muito bem aqui com a R10. Outra coisa interessante, tá? Ela tem o botãozinho de MF e AF aqui, e eu vinha criticando uma coisa nas câmeras da Canon, porque algumas dessas lentes que eu citei, elas não têm um botão de autofoco liga e desliga, né? Autofoco e foco manual. Essa aqui não tem botão nenhum, inclusive, sobre isso. Mas pega a 50mm 1.8. Como ela só tem um anel nela, você tem um botão lá que diz Focus ou Control. Ou seja, ou é o anel de controle para ISO, compensação de exposição, ou seja lá o que você regular naquele anel. E se você colocar em Focus, você imagina que você vai fazer o quê? Focar, né? Fazer focalização. Mas não, porque não funcionava o foco manual. Você tinha que ir no menu e dizer que o foco é manual. Isso não faz nenhum sentido. E aí, de repente, na R7 e na R10, a gente está vendo a chegada desse botãozinho aqui. E eu já testei. Quando você coloca em MF e gira o anel, é focalização. Ou seja, você não tem mais que ficar entrando no menu e informando que você está em focalização manual. Então, esse aspecto aqui, esse botãozinho de escolha de focalização manual automático, e ele está no alcance do seu mindinho aqui, fica bastante bom. Pegada da câmera para uma mão pequena como a minha tá ótima, meu mindinho não fica sobrando aqui, tá? Que tem gente que tem a mão grande que o mindinho vai sobrar aqui embaixo, não é meu caso. Então, tamanho, peso, conforto de uso dela, excelentes. Os microfones estéreo que ela tem aqui tem uma boa qualidade, tem filtro de ruído, tá, para gravação. Lógico que o ideal para uma gravação de som de qualidade é um microfone externo, mas ela tem um microfone razoável aqui. Então, gostei bastante da R10. Eu acho que ela é muito suficiente para todo mundo que tem a fotografia como uma atividade amadora, como hobby, e já é muito suficiente para todo mundo que é entusiasta e que está se iniciando profissionalmente. Ela é uma boa câmera para iniciar na profissão. Ela tem recursos suficientes para você iniciar profissionalmente tanto em fotografia como em vídeo, porque a resolução dela é de 24 megapixels. A capacidade de ISO dela que eu já testei vai muito tranquilo aí na faixa de ISO 3200 ou mais. Então, você tem recursos fotográficos de velocidade, de alto foco, de alta precisão, com acompanhamento de movimento, com vídeo Full HD, vídeo 4K. Então, você tem tanto recurso aqui que ela é também uma câmera para profissionais. Profissionais terão que investir em mais baterias para levar num dia de trabalho, mas isso é um menor dos problemas se a gente for pensar. Tá bom, minha gente? Esse foi um vídeo de primeiras impressões e comentários a respeito de usabilidade, ergonomia e recursos da R10. Depois a gente vai ter um vídeo com a análise de qualidade de imagem desta câmera. As primeiras impressões são as melhores que eu poderia ter. Estou bastante bem impressionado com a EOS R10. Mais uma vez agradeço meus amigos da Canon Brasil. E você que está vendo esse vídeo, se esse vídeo foi legal para você, clica no Valeu Demais, ou seja membro aqui do canal, compre os meus cursos, junte-se ao Apoia-se e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!